Fala, minha gente! Hoje eu vou contar uns causos do outro mundo que acontece aqui na roça. Então já dá um joinha no vídeo e se inscreva no nosso canal para dar aquela força pro véio aqui. Também não se esqueça de colocar nos comentários de onde você é e que hora está assistindo nosso vídeo. Então bora pros causos. A escada que leva ao nada. Era uma vez, faz tempo já, lá pras bandas de São Benedito do Rio Claro, uma cidadezinha encravada no interiorzão de Minas Gerais. Não era cidade grande não, mas pra lugarejo, com meia dúzia de casa de pau a pique e uns arruado de chão batido. A gente lá era simples, de lida pesada, acostumada com o sol na moleira e a enxada na mão. Povo bom de prosa, mas também bom de respeitar os mistérios do mundo. Porque por ali, onde a Mata Atlântica se enroscava, nas montanhas, e o sertão começava a dar as caras, tinha coisa que a gente sentia no ar, mas não explicava. Era um lugar de riacho de água limpa, bicho solto e causos que corriam mais ligeiro que lebre em dia de caçada. Aí, um dia, o Zé Benedito, que era um caboclo arretado de São Benedito do Rio Claro, sem medo de nada, desses que topava briga, com onça para defender o gado, resolveu entrar na mata fina. Ele estava caçando um porco do mato que estava dando prejuízo na roça dele. Entrou cedo, com o sol nascendo, e passou o dia todo por lá, sem achar o bicho. Já estava quase desistindo quando deu de cara com uma coisa mais estranha que mosca azul em dia de chuva. Era uma escada. Mas não era escada de subir em árvore, não. Era uma escada grande, de uns degrau largo, tudo feito de madeira escura e velha já meio comida de cupim. E ela estava ali, no meio do mato, sem parede para apoiar, sem casa para chegar, sem nada. Subia e sumia lá em cima, no meio das folhas. O Zé Benedito, que era corajoso, mas não era burro, ficou ali parado, olhando. Nunca tinha visto coisa igual. A escada não estava quebrada, não estava caída, estava fincada no chão, como se tivesse brotado ali. Ele se aproximou, tocou na madeira. Era áspera, fria e tinha um cheiro estranho, meio de terra molhada, meio de coisa velha. Ele ficou encucado. Chamou o cachorro dele, o Totó, que era um vira-lata esperto e fiel. O Totó chegou perto da escada, cheirou e, de repente, começou a chorar baixinho, com o rabo entre as pernas. Aí, o Zé Benedito viu que a coisa era séria. Cachorro não chora à toa, não. Mas a curiosidade do Zé Benedito era maior que o medo. Ele pensou, uma escada que não leva a lugar nenhum? Isso não existe. E foi lá, colocou o pé no primeiro degrau. A madeira rangeu. Ele subiu mais um, e mais um. Cada passo que ele dava, sentia uma friagem subindo pela espinha. O Totó, lá embaixo, ganhia cada vez mais alto. Quando o Zé Benedito estava lá pelo quinto, sexto degrau, ele sentiu uma coisa estranha, como se mãos invisíveis começassem a puxar ele para cima. Não era um puxão forte de te derrubar, mas era um puxão persistente, como se quisesse levar ele para algum lugar. O Zé tentou voltar, mas as mãos, ou o que fosse, pareciam mais fortes. Ele sentiu uma tontura, um suor frio escorrendo pela testa. As árvores ao redor pareciam girar. Ele se agarrou nos degraus com toda a força. Fechou os olhos e rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, que ele tinha aprendido com a avó dele. E a cada reza, o puxão parecia diminuir um pouco. Quando ele terminou a oração,
O puxão parou. A tontura passou. Ele abriu os olhos e viu o Totó lá embaixo, abanando o rabo fraco, mas com a cara mais aliviada. O Zé Benedito desceu a escada, um degrau de cada vez, sem pressa. Quando pisou no chão de novo, sentiu as pernas bambas. Ele olhou para a escada, que continuava lá, parada, misteriosa. Jurou para si mesmo que nunca mais ia chegar perto dela. Ele voltou para casa e não contou nada para ninguém, mas a experiência mexeu com ele. Ele ficou mais calado, mais pensativo. A mulher dele, a Dona Maria, notou a diferença. Perguntou o que tinha acontecido, mas ele só balançava a cabeça e dizia que não era nada. Um tempo depois, a história da escada começou a se espalhar. Primeiro foi o Juvenal, que era um moço novo, meio abestalhado, que gostava de fazer graça. Ele ouviu a história da escada e resolveu ir lá para ver. E o mesmo aconteceu com ele. As mãos invisíveis puxando. O medo. Ele voltou correndo, branco que nem um palmito, e contou para todo mundo. Depois dele vieram outros. Uns curiosos, outros descrentes. E a escada estava sempre lá, no mesmo lugar, sem mudar. E a cada um que subia, as mesmas mãos invisíveis puxavam. E a mesma sensação de terror. Alguns diziam que era alma penada. Outros que era bicho do mato que enganava a gente. E teve até um que falou que era coisa de bruxa. O padre da cidade, o padre Joaquim, ficou sabendo da história. Ele era um homem de fé, mas também de ciência. Gostava de explicar as coisas. Ele foi lá na Mata Fina, com a Bíblia debaixo do braço. Ele se aproximou da escada, benzeu, jogou água benta. E nada. A escada continuava lá, quietinha. O padre Joaquim até pensou em subir, mas aí o sacristão, que era mais medroso que ele, convenceu ele a não ir. Disse que era tentação do diabo. Aí a lenda da escada que leva ao nada virou um aviso. Os pais contavam para os filhos para não irem na Mata Fina. Lá tem uma escada que te puxa para o outro mundo, diziam. E as crianças, é claro, ficavam com mais medo ainda. Teve um caso, uns anos depois, de um forasteiro que chegou na região. Um moço da cidade grande, metido a corajoso, que não acreditava em história de roça. Ele ouviu a lenda e riu. Disse que era bobagem, que era só uma escada velha. E foi lá, para provar que era mentira. Ele subiu rindo, zombando da história. E de repente, o riso sumiu da cara dele. As mãos invisíveis começaram a puxar ele com mais força do que nunca. Ele gritou, tentou se segurar, mas não conseguiu. Dizem que ele foi puxado até o último degrau e sumiu. Nunca mais foi visto. Alguns caçadores juram que, em noites de lua cheia, escutam os gritos dele vindo da Mata Fina. Desde então, ninguém mais se atreve a subir na tal escada. Ela continua lá, velha e silenciosa, no meio da Mata Fina. Um mistério que o tempo não apagou e que a gente da roça respeita. Porque tem coisa nesse mundo, meu amigo, que a gente não precisa entender. Basta saber que existe e ter juízo para não se meter onde não deve. A natureza guarda seus segredos e a gente, como diz o ditado, se o rio tem piranha, o jacaré nada de lado. O tamborilheiro da Noite Santa. Lá nas grotas do interior do Espírito Santo,
onde as terras são cheias de morros e o café espalha seu cheiro bom no ar, tem uma cidadezinha que a gente chama de Santa Teresa. Não é cidade grande, mas é lugar de gente ordeira, trabalhadora, que respeita as tradições e, principalmente, as histórias que vêm de longe, contadas de pai para filho. Ali o povo sabe que nem tudo se explica com a razão e que tem certas coisas que são da alma da gente, que vêm dos tempos antigos. E uma dessas coisas é a lenda do tamborilheiro. Essa história se passa, meu amigo, na véspera do Natal. Sabe como é, né? A gente limpa a casa, ajeita a mesa, o cheiro de comida boa já começa a perfumar o ar. As crianças correm animadas, esperando o dia de ganhar um brinquedo, mesmo que seja uma peteca feita de pena de galinha. E os mais velhos, esses ficam pensando nas coisas da vida, nas graças que receberam e nas que ainda pedem a Deus. É uma noite de paz, de esperança, de família reunida. Mas ali, em Santa Teresa, a véspera de Natal traz consigo uma melodia distante que aperta o peito da gente. É um tambor, um som cadenciado, triste, que parece vir lá do meio do mato, das velhas senzalas que o tempo quase engoliu. É um som que começa baixinho, quase um sussurro no vento, e vai ganhando força conforme a noite avança, até preencher o silêncio da madrugada santa. Dizem, meu compadre, que esse tambor é o choro do espírito de um menino escravizado. Um menino chamado Zeca, que foi tirado da mãe e levado para trabalhar nas plantações de café, lá pelos tempos da escravidão. Ele era pequenininho, mal sabia andar direito, mas já sentia o peso da vida nas costas. A mãe dele, coitada, devia estar com o coração em frangalhos, sem saber onde o filho estava. O Zeca tinha um tamborzinho que a mãe dele tinha feito para ele, de couro de cabra e um pedaço de pau. Era o único brinquedo dele, e ele carregava aquilo para todo canto. Quando ele sentia mais saudade da mãe, ele batia no tambor, como se fosse um jeito de chamar por ela, de dizer que estava vivo, que estava ali. Era o jeito dele de se comunicar, de botar para fora a dor que morava dentro dele. Acontece que numa véspera de Natal, muito tempo atrás, o Zeca estava muito mal. Doente, com febre, deitado num canto da senzala, sem ninguém para cuidar. Ele chamava pela mãe, mas só ouvia o silêncio. E então ele pegou o tamborzinho e começou a bater, fraquinho, com as últimas forças que tinha. Bateu, bateu, imaginando que o som ia voar longe, atravessar os campos, as matas e chegar nos ouvidos da mãe dele, para ela saber que ele estava precisando dela. E nessa noite, o Zeca se foi, com o tamborzinho nas mãos, batendo seu último lamento. Dizem que o espírito dele, a alma penada, nunca encontrou a paz, que ela vaga por essas terras sempre na véspera do Natal, batucando seu tambor, buscando sua família. Ele não quer perturbar, não quer assustar. Ele só quer reencontrar o abraço da mãe, o carinho do pai, o cheiro da casa onde ele nasceu. E a gente lá de Santa Teresa, quando escuta o tambor, sente um aperto no coração. Alguns acendem uma vela do lado de fora da casa para iluminar o caminho do menino. Outros rezam, pedindo para que ele encontre a paz, para que a alma dele descanse. As mães abraçam os filhos mais forte e os pais contam a história do Zeca para os pequenos, para eles aprenderem o valor da liberdade e do amor de família.
Teve um tempo atrás, que um doutor da cidade, um homem de estudo, veio passar o Natal por lá. Ele não acreditava nessas coisas de assombração. Riu quando ouviu a história do tamborilheiro. Na véspera de Natal, ele estava na varanda, tomando uma pinga, e o tambor começou a soar. Ele zombou. É algum malandro por aí querendo pregar peça. Mas conforme o som foi ficando mais forte, mais perto, ele sentiu um arrepio na espinha. O som parecia vir de dentro dele, não de fora. E o ar ficou pesado, frio. Dizem que o doutor, na mesma hora, jogou a pinga fora, correu para dentro de casa e não saiu mais até o sol raiar. No ano seguinte, ele não veio mais para Santa Teresa no Natal. A verdade, compadre, é que a história do tamborilheiro é um lembrete de que a gente não pode esquecer o passado, que a liberdade é um presente valioso e que o amor de mãe e filho é a coisa mais sagrada que existe. E que, mesmo na noite mais feliz do ano, tem alma penada que ainda busca um pouco de paz e de carinho. Então, na próxima véspera de Natal, se você estiver por essas bandas e ouvir um tambor distante, não se assuste. Acenda uma vela, faça uma prece e lembre-se do Zeca, o menino que ainda busca sua família na Noite Santa. Quem sabe um dia ele encontre o caminho de volta para casa. O rosto no tronco do cajueiro. Lá pelas bandas do sertão nordestino, onde o sol castiga e a chuva é promessa que nem sempre chega, tem um vilarejo chamado Riacho Seco. O nome já diz tudo, né? Terra de gente forte, de fibra, que não tem medo, de trabalho e que aprendeu a viver com o pouco que a vida oferece. Mas também é terra de fé, de reza e de umas crendice que a gente respeita, porque a natureza, por lá, mostra suas caras de um jeito que a gente nem imagina. Pois foi num desses anos de seca braba, que parecia não ter fim, que a história do cajueiro encantado começou. A terra rachava, o gado emagrecia e o povo já não sabia mais o que fazer para ter um pingo d'água. As rezas subiam para o céu, os sacrifícios eram feitos, mas o sol continuava a queimar, sem dó. Nesse tempo de penúria, o seu Chico, um velho caboclo, que tinha a roça mais perto do riacho, que de seco já estava virando deserto, foi inspecionar umas árvores para ver se ainda davam algum fruto. No meio do seu terreno tinha um cajueiro velho, daqueles que a gente via brotar as folhas, miúdas mesmo com a falta d'água. Era um cajueiro grande, grosso, com as raízes que pareciam abraçar a terra. O seu Chico, com o olhar cansado da seca, se aproximou do cajueiro. Ele já tinha visto aquela árvore 1000 vezes, mas nesse dia ele parou. Parou e arregalou os olhos. Ali, no tronco do cajueiro, onde a casca era mais escura e enrugada, estava desenhado como se tivesse sido esculpido a faca, um rosto humano. Não era um desenho qualquer, não. Era um rosto nítido, de homem, com os olhos meio fundos, o nariz afilado e a boca cerrada. Parecia que alguém tinha pegado um buril e trabalhado ali com todo o cuidado. Mas o seu Chico sabia que não era arte de homem. Não tinha marca de ferramenta, nem sinal de que alguém tivesse mexido. Era como se a madeira tivesse resolvido mostrar o que tinha dentro dela. Ele ficou ali parado, sem saber o que pensar. Chamou a mulher dele, a dona Cotinha, que veio correndo. Ela também ficou pasma.
cruzou os braços, benzeu-se e disse: Meu Deus, Chico, isso é um milagre ou é assombração? A notícia do rosto no cajueiro correu mais ligeiro que fogo em capim seco. Logo, o povo do Riacho Seco e dos arredores veio ver a maravilha. Uns diziam que era um sinal de Deus, que a chuva ia chegar. Outros, mais medrosos, falavam que era um aviso, um mau presságio. E a chuva, acredita ou não, veio. Fraca no começo, mas veio. O povo agradeceu a Deus e ao cajueiro. Acreditavam que o rosto era um sinal de bênção. Mas a coisa começou a mudar, meu amigo, quando a noite caía. No começo, era só uma sensação estranha. Quem passava perto do cajueiro sentia um arrepio na nuca. Depois, começaram os sussurros. Primeiro, eram uns murmúrios baixinhos, quase inaudíveis, como se o vento estivesse contando segredos. Depois ficaram mais claros, palavras soltas que ninguém entendia direito. Alguns juravam ouvir o próprio nome ser chamado. Outros escutavam choros, lamentos e até risadas de criança. O seu Chico, que morava perto, era quem mais sofria. De noite, quando o silêncio do sertão era total, os sussurros do cajueiro invadiam a casa dele. Ele tentava dormir, mas as vozes não deixavam. Parecia que o rosto no tronco estava vivo, conversando com o vento. Teve um moço, o Tião, que era meio incrédulo. Achava que era tudo invenção da cabeça do povo. Ele resolveu pregar uma peça. Numa noite escura, foi até o cajueiro e começou a imitar os sussurros, zombando da história. Mas assim que ele abriu a boca para caçoar, o sussurro do cajueiro ficou mais alto, mais claro, e o Tião jurou que ouviu uma voz grossa e cavernosa bem perto do seu ouvido dizendo: Quem ri por último, ri melhor. O Tião largou um grito que acordou o vilarejo inteiro e saiu correndo como se tivesse visto o capeta. Nunca mais chegou perto do cajueiro depois do anoitecer. O padre Joaquim, que era um homem de muita fé, foi até o cajueiro. Rezou, jogou água, benta, tentou espantar o que ele achava que era um espírito. Mas os sussurros continuaram inabaláveis. O padre se benzeu e disse que, se não era coisa de Deus, também não era coisa de gente. Deixou por conta do mistério. Com o tempo, o povo aprendeu a conviver com o rosto no tronco do cajueiro e seus sussurros. De dia, a árvore era visitada por curiosos. De noite, era evitada por todos. As mães alertavam os filhos para não chegarem perto quando o sol se punha. Lá tem um homem preso na madeira que te conta os segredos do mundo, mas te assombra a alma, diziam. Ninguém sabe quem é o rosto, nem o que ele quer. Alguns antigos dizem que pode ser a alma de um viajante que morreu de sede na seca e que seu espírito se agarrou ao cajueiro, a única coisa que sobreviveu. Outros falam que é a própria força da natureza, mostrando que tem vida e mistério em tudo. O certo é que o cajueiro continua lá, firme e forte, com seu rosto esculpido no tronco e os sussurros que não param na noite. Um lembrete de que no sertão, a vida e a morte andam de mãos dadas e que o inexplicável faz parte do dia a dia da gente e que, mesmo depois de uma seca braba, a natureza sempre encontra um jeito de deixar sua marca, por mais assustadora que ela seja. O último tambor do Quilombo Perdido.
lá para as bandas do Vale do Ribeira, no interiorzão de São Paulo, onde a Mata Atlântica é densa, com árvores gigantes que mal deixam o sol entrar. E os rios correm cheios de mistério. Tem um lugar que a gente chama de Serra do Silêncio. O nome já diz tudo. É um canto sossegado, de gente que vive da terra e da pesca, e que guarda na memória as histórias antigas. Por ali, o tempo corre diferente, e o passado parece mais vivo do que em outros lugares. É nessa região, meu amigo, que em noites de chuva, quando o tempo fecha e o trovão ruge no céu, a gente começa a ouvir. Não é o som da água que cai nas folhas, nem o canto da coruja. É um tambor, um som grave, ritmado, que ecoa de dentro da mata fechada. Não é um tambor de festa, não. É um tambor de lamento, de resistência, de uma dor que nunca foi embora. Dizem os mais velhos que esse som vem do lugar onde existiu um quilombo. Um quilombo forte, de gente guerreira, que fugiu da escravidão e construiu sua vida ali, no meio da mata. Eles viviam livres, cultivando a terra, caçando e mantendo suas tradições. Tinham seus próprios rituais, suas danças, e o tambor era o coração de tudo. Era ele que chamava para festa, para reza, para luta. Mas a paz do quilombo, não. Durou para sempre, não. Um dia, faz muitos e muitos anos, os capitães do mato, com seus cães e suas armas, invadiram o lugar. Foi uma guerra feia, de chorar. Muitos morreram. Outros foram levados de volta para a escravidão. O quilombo foi destruído, as casas queimadas, as plantações pisoteadas. Ficou só a lembrança e a mata, que aos poucos foi engolindo o que sobrou. Dizem que o último a resistir foi o mestre Juba, o guardião dos tambores. Ele era um homem forte, de mais de 2 metros de altura, com uma força que parecia de bicho. Ele pegou seu tambor, o maior de todos, e não parou de bater, mesmo com as chibatadas e os gritos. Ele batia o tambor como se quisesse avisar o mundo da injustiça que estava acontecendo, como se quisesse que o som da liberdade nunca morresse. E ele caiu ali, no meio da lama, com o tambor ainda preso às suas mãos. Desde aquele dia, em noites de chuva, o tambor de Juba volta a soar. Não é som de gente viva batendo, não. É o espírito dele, o lamento de um povo que ainda ecoa na mata. A gente lá do Vale do Ribeira já conhece. Quando o tempo fecha e o tambor começa a vibrar, a gente sabe que é a alma do quilombo que está lembrando da sua história. Teve um tempo, meu amigo, que uns caçadores, mais atrevidos que o normal, resolveram seguir o som do tambor. Era uma noite de chuva forte, daquelas que a gente não vê um palmo na frente. O som do tambor vinha claro, chamando. Eles foram entrando na mata, abrindo caminho com o facão. O tambor ficava mais alto, mais perto. Eles sentiam o cheiro de terra molhada e um cheiro esquisito. Meio de fumaça, meio de mato queimado, mesmo depois de tanto tempo. Aí, eles começaram a ver. No chão lamacento, no meio das folhas caídas, pegadas. Mas não eram pegadas de bicho, não. Eram pegadas humanas, grandes como as de um homem forte com os pés descalços. E as pegadas estavam frescas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Eles olhavam em volta, chamavam, mas não viam ninguém. Só o som do tambor,
e as pegadas que continuavam a aparecer. Quanto mais eles seguiam, mais as pegadas pareciam levar a um lugar que não existia mais. Eles sentiam que a mata estava diferente, que as árvores pareciam se mover. De repente, o tambor parou. O silêncio da mata, com o barulho da chuva, foi ensurdecedor. As pegadas sumiram. Os caçadores, com o coração na boca, olharam um pró outro e entenderam. Eles tinham chegado perto demais da memória do quilombo. Eles voltaram correndo, sem olhar para trás, e nunca mais ousaram seguir o som do tambor. Contaram a história para todo mundo, e a partir daí, ninguém mais tentou. A gente sabe que certas coisas a gente respeita de longe. O último tambor do quilombo perdido é a voz de um povo que se recusa a ser esquecido. É a prova de que a liberdade é um valor que pulsa mesmo depois da morte. E que a memória, meu compadre, é mais forte que o tempo, mais poderosa que qualquer arma. Nas noites de chuva no Vale do Ribeira, o som do tambor de Juba é um lembrete. Que a gente nunca esqueça de onde veio e que a justiça e a liberdade são coisas que a gente sempre deve buscar, custe o que custar. A noiva do sino invertido. Seu moço, pensa num mistério que dá calafrio até em padre exorcista. Meu povo, preste atenção neste causo que até hoje mexe com o povo inteiro de uma cidade antiga no interior. Lá, pelas bandas da Serra da Mantiqueira, nas divisas de Minas Gerais com São Paulo, onde as montanhas se encontram e o ar é puro e gelado, tem um vilarejo escondido no meio do vale, que a gente chama de Pouso do Sossego. É um lugar de gente simples, horteira, que vive da lavoura e da criação de gado. O tempo ali parece que parou. As casas de madeira, a igrejinha no alto do morro, tudo tem cheiro de passado. E o povo do Pouso do Sossego, meu amigo, sabe das coisas. Respeita os mais velhos, a palavra de Deus e, claro, os mistérios que a serra esconde. No meio do Pouso do Sossego, no ponto mais alto, fica a igrejinha de pedra, com seu sino grande e pesado lá no campanário. Esse sino, coitado, já viu de tudo. Batizado, casamento, enterro, reza, festa. Mas tem uma história que ele carrega que é de fazer a gente pensar. Era uma vez, faz muitos e muitos anos, uma moça linda chamada Ana, que vivia no Pouso do Sossego. Ela era noiva do João, um caboclo trabalhador, bom de roça e de coração. O casamento deles era o assunto do vilarejo. A noiva já tinha o vestido branco bordado e o padre já tinha marcado a data. Um sábado de sol, com o céu azul que só a Mantiqueira sabe dar. No dia do casamento, a igrejinha estava toda enfeitada, com flores do campo e velas acesas. O povo todo do Pouso do Sossego estava lá, esperando a noiva. O noivo, o João, estava no altar, meio nervoso, mas com um sorriso de orelha a orelha. A banda de violão e sanfona já estava afinando os instrumentos para tocar a marcha nupcial. Aí, o sino, lá em cima, tocou. Uma badalada forte, como era de costume, mas essa badalada foi diferente. Não foi um toque de festa, não. Foi um toque desafinado, comprido, que fez um arrepio correr na espinha de todo mundo. E logo depois, um segundo toque, um terceiro, e o povo começou a reparar. O sino estava tocando, sozinho,
sem ninguém puxar a corda, sem vento balançar. Mas o pior ainda estava por vir. O sacristão, um velhinho miúdo e medroso, que estava ali perto da torre, saiu correndo da igreja, branco que nem cera. Ele gritava, apontando para o alto: "O sino! O sino virou! Tá de cabeça para baixo!" E era verdade, meu amigo. O sino, de algum jeito que ninguém soube explicar, estava invertido no campanário. A boca dele, que era para apontar para baixo, estava virada para cima, para o céu. E mesmo de cabeça para baixo, ele continuava a tocar. Sozinho, um badalar lento e triste, que parecia um lamento. Naquele instante, a notícia chegou na igreja. A noiva, a Ana, tinha desaparecido. Ela tinha saído de casa, vestida de noiva, para ir para a igreja, mas nunca chegou. Procuraram por tudo quanto é canto, na mata, nas estradas, nas cachoeiras. Mas a Ana sumiu como fumaça, sem deixar rastro. O casamento, claro, não aconteceu. O João, coitado, ficou desolado, sem entender o que tinha acontecido. O sino de cabeça para baixo continuou a tocar por mais alguns dias, até que um ferreiro, com a ajuda de uns homens fortes, conseguiu virar ele de novo pro jeito certo. Mas o badalo, que antes era vibrante, ficou mudo. O sino da igreja do Pouso, do Sossego, nunca mais tocou para a festa. Só em caso de morte, e mesmo assim, com um som rouco e pesado. Desde então, a história da noiva do sino invertido se espalhou. Dizem que, em algumas noites, quando a névoa desce pesada na serra e o silêncio é total, a gente ainda ouve um badalo distante vindo do campanário. Um toque solitário, fraco, como um chamado. É o chamado da noiva que morreu, esperando o altar. O povo do Pouso do Sossego acredita que a Ana, de alguma forma, ficou presa entre os mundos. Que seu espírito, na ânsia de casar e de encontrar seu amor, se ligou ao sino da igreja. E que, toda vez que o sino se inverte sozinho ou toca sem badalar, é ela, a noiva, tentando chamar seu noivo, ou talvez a própria morte que a impediu de chegar ao altar. Ninguém se atreve a ir na igreja nessas noites. As mulheres benzem os filhos, os homens se fecham em casa. A gente sabe que certas almas ficam por aí, sem encontrar seu lugar, e que a dor de um amor interrompido pode ser mais forte que a própria morte. O sino, lá no alto do campanário, continua sendo o guardião dessa história triste. Envelhecido, meio mudo, ele é o testemunho do que aconteceu naquele dia de casamento que virou funeral. E a cada vez que o vento da serra sopra mais forte, a gente jura que escuta um sussurro no ar, um lamento de noiva e um badalar que parece vir de cabeça para baixo, chamando por um amor que nunca chegou ao altar. O sorriso da benzedeira morta. Eita, minha gente, se tem uma coisa que o povo da roça dá valor, é palavra. Se o caboclo promete algo para quem quer que seja, tem de cumprir a palavra. E se a promessa for para uma benzedeira, então, Deus me livre de não cumprir o trato. Preste atenção neste causo, que sempre é contado em noite de lua, na beira da fogueira, aqui na roça. Lá, no coração do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde a terra é seca e o povo é de pouca fala, mas de muita fé, tem um vilarejo que a gente chama de Pé da Serra.
é um lugar simples, com casinhas de barro e telhado de taipa, onde o sol castiga de dia e o frio aperta de noite. O povo de lá é sofrido, acostumado a batalhar, mas também é muito apegado às suas tradições e principalmente às suas crenças. Nesse vilarejo vivia a Dona Cotinha, a benzedeira mais famosa da região. A gente vinha de longe para ela tirar quebranto, curar mal-olhado, benzer dor de cabeça e até ajudar em caso de amor perdido. A Dona Cotinha era uma velhinha miúda, de cabelos brancos feito algodão, mas com uns olhos que pareciam enxergar a alma da gente. Ela benzia com galinho de arruda, com reza forte, e sempre cobrava uma promessa, uma oferenda, ou pedia pra gente fazer uma caridade depois que a benzedura fizesse efeito. E ela avisava: a promessa tem que ser cumprida, viu? Senão, o feitiço vira contra o feiticeiro. A Dona Cotinha viveu muitos anos, benzeu muita gente e ajudou a maioria dos moradores do pé da serra. A idade chegou e um dia, em paz, ela partiu. Foi um luto danado na vila. O povo sentiu a falta dela, da voz mansa, das mãos que curavam. Fizeram um enterro bonito, com muita reza e choro. Parecia que o vilarejo tinha perdido sua protetora. Mas a história da Dona Cotinha não acabou com a morte dela, não, meu amigo. Poucas semanas depois do falecimento, os moradores do pé da serra começaram a ter uns sonhos estranhos. O primeiro a sonhar foi o seu Zeca, que tinha prometido levar uma galinha gorda para a benzedeira depois que ela curasse a dor de dente dele. No sonho, o seu Zeca estava na frente da casa da Dona Cotinha e ela apareceu na porta, igualzinha como era em vida, mas com um sorriso no rosto. Um sorriso meio enigmático. Não era de alegria, mas também não era de raiva. E ela só olhava para ele sem dizer uma palavra, mas o olhar dela parecia dizer: "E a galinha, seu Zeca?" O seu Zeca acordou suando frio e no dia seguinte correu para levar a galinha na sepultura da benzedeira. Depois foi a Dona Joana, que tinha prometido acender 7 velas na igreja se a Dona Cotinha curasse a tosse do filho dela. Ela sonhou com a benzedeira, de novo com aquele sorriso sereno, apontando para o altar da igreja. A Dona Joana entendeu o recado e no outro dia, lá estava ela acendendo as velas, com o coração na mão. A coisa começou a ficar mais séria quando os sonhos se tornaram mais insistentes. A Dona Cotinha aparecia para quem tinha prometido algo e não tinha cumprido. E o sorriso dela, que antes era só um lembrete, agora parecia ter uma cobrança embutida. Alguns juravam que o sorriso ficava um pouco mais largo, um pouco mais ameaçador se a promessa demorasse a ser cumprida. Teve o caso do Elias, um moço que era meio descrente. Ele tinha prometido limpar a cacimba da Dona Cotinha se ela fizesse o cavalo dele parar de mancar. O cavalo melhorou, mas o Elias enrolou e nunca foi lá. A Dona Cotinha começou a aparecer nos sonhos dele quase toda noite, sempre com aquele sorriso, mas os olhos dela pareciam mais penetrantes. Aí, num sonho, o Elias jura que ouviu a voz dela, baixinha, quase um sussurro, dizendo: "O que é prometido, Elias, tem que ser cumprido. Senão, a mancada pode ser sua." O Elias acordou com o corpo doendo. E no mesmo dia, foi lá limpar a cacimba, mesmo debaixo de sol a pino. A história se espalhou pelo Vale do Jequitinhonha.
O povo do pé da serra, que já era respeitoso, ficou ainda mais. Ninguém mais ousava fazer uma promessa e não cumprir. As crianças eram ensinadas desde cedo. Se prometer para a benzedeira, mesmo depois de morta, ela vem te cobrar. E o ditado, o que é prometido é dívida, nunca foi levado tão a sério. A dona Cotinha, mesmo depois de morta, continuou sendo a guardiã das promessas e da fé do povo do pé da serra. Seu sorriso nos sonhos dos moradores se tornou um lembrete constante de que a palavra dada tem poder e que a honestidade e a gratidão são valores que nem a morte consegue apagar. Até hoje, quando alguém do pé da serra adoece e pede uma benzedura, a gente lembra da dona Cotinha e capricha na promessa, porque sabe que, se a benzedura fizer efeito e a promessa não for cumprida, a velha benzedeira, com seu sorriso sereno e seus olhos que veem tudo, pode aparecer no seu sonho para dar um recado. O tambor queimado do folguedo esquecido. Lá nas bandas do agreste pernambucano, onde a caatinga é rala e o sol brilha forte quase o ano todo, mas o povo tem um calor no coração que aquece mais que a própria fogueira de São João. Existe um vilarejo que a gente chama de Pau-Ferro. É um lugar pequeno, de poucas casas, com o povo acostumado com a lida da roça e as festas que alegram a alma. Ali, a tradição é um tesouro, e as histórias dos mais velhos são como a água no pote, preciosas e que matam a sede de saber. Nesse vilarejo, faz muitos e muitos anos, o povo era apaixonado por um folguedo que eles chamavam de Dança do Catimbó. Era uma festa que acontecia todo ano, com gente vestida de chita colorida, com danças animadas e, claro, com a batida forte dos tambores. O principal tambor era o do Mestre Zé, um caboclo velho que tinha a força da terra nas mãos. Ele batia aquele tambor como se conversasse com os antepassados, e o som dele fazia todo mundo levantar poeira. Acontece que no ano de 1942, um ano de muita seca e de muita tristeza por causa da guerra lá do outro lado do mundo, a dança do Catimbó não pôde acontecer como de costume. O povo estava desanimado, sem comida, sem esperança. Mas o Mestre Zé, que era teimoso que só ele, resolveu fazer uma última batucada. Nem que fosse só para lembrar os velhos tempos. Ele chamou o povo para uma pequena fogueira na beira do rio seco. E lá ele bateu o tambor com toda a sua força, como um lamento, uma prece. De repente, meu amigo, um vento forte, mais quente que o normal, soprou. As labaredas da fogueira se ergueram e, em questão de segundos, antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, o tambor do Mestre Zé foi atingido e começou a queimar. As chamas lamberam o couro, a madeira, e em pouco tempo o tambor virou cinzas. O Mestre Zé, coitado, chorou como criança, e o povo, em silêncio, sentiu que algo importante tinha se perdido ali, que o espírito do folguedo tinha se apagado junto com as brasas do tambor. O Mestre Zé nunca mais tocou outro tambor. O folguedo do Catimbó foi esquecido e o tempo passou. As novas gerações de pau-ferro cresceram sem conhecer a alegria daquela dança, sem ouvir o som vibrante do tambor do Mestre Zé. A história foi virando lenda, sussurrada pelos mais velhos em noites de sereno. Mas aí, a coisa começou a mudar. Meu amigo,
Faz uns anos pra cá, quando a noite vira madrugada e o galo ainda nem cantou a primeira vez, o povo de Pau-Ferro começou a ouvir um som de tambor. Não era um som alto, não. Era um batucar baixinho, ritmado, que parecia vir de longe, do meio do mato, lá pras bandas onde o rio tinha secado naquele ano de 1942. No começo, a gente achou que era bicho. Mas bicho não bate tambor, né? Depois, acharam que era algum desocupado querendo pregar peça. Mas o som era sempre na mesma hora. Sempre igual. E sempre vindo do mesmo lugar. Teve o caso do Tião da padaria, que era meio incrédulo, mas não era burro. Ele se levantou de madrugada para fazer o pão. E o tambor começou a tocar. Ele parou e escutou. O som era claro, como se o tambor estivesse ali, no meio do quintal dele. O Tião jurou que sentiu um cheiro de fumaça. De madeira queimada? Mesmo, com tudo molhado de orvalho. Ele ficou com medo, pegou a terço e começou a rezar. A notícia do tambor que tocava sozinho se espalhou. O povo começou a lembrar da história do Mestre Zé e do tambor que tinha sido queimado. Acreditavam que era o espírito do tambor que não tinha achado seu descanso, ou talvez o próprio Mestre Zé, querendo que o folguedo não fosse esquecido. Alguns mais curiosos, principalmente uns moços novos, tentaram seguir o som. Foram pro meio do mato, com lanterna e facão. O tambor ficava mais alto, mais perto, parecendo que a batida chamava eles. Mas, por mais que andassem, o som parecia se afastar, ou se manter na mesma distância. Eles andavam, e o som continuava vindo de um lugar que eles nunca alcançavam. E o mais estranho, ninguém nunca achou nada. Nem um galho quebrado, nem uma folha remexida. Só o som e o silêncio da mata depois que o tambor parava, sempre antes do sol nascer. Aquele tambor queimado do folguedo esquecido se tornou um lembrete, vivo em Pau-Ferro. Um lembrete de que as tradições, mesmo quando se perdem, podem voltar a nos chamar. Que a memória de um povo é forte e que tem certas coisas que o fogo não consegue apagar. Ele é a voz de um passado que insiste em não ser calado. Um convite silencioso para que o povo de Pau-Ferro não esqueça suas raízes, suas danças, seus tambores. E assim, em noites de madrugada em Pau-Ferro, quando o vento sopra e a lua ilumina a caatinga, a gente escuta o tambor. E sabe que, mesmo que o folguedo esteja esquecido, a alma dele ainda vive, batucando na memória do povo, chamando para um passado que não quer morrer. A risada nas ruínas da estação. Minha gente, nas noites aqui da roça, a gente vê e ouve umas coisas que ninguém consegue explicar. O povo aqui da roça dorme cedo. Lá pelas 6 horas da noite, já tá todo mundo amuado em suas casas. Então, às vezes o caboclo perde o sono e resolve ir no quintal olhar a lua, as estrelas. E muitas vezes acaba vendo e ouvindo coisa que seria melhor não ver e escutar. Por isso que muita gente da roça, quando perde o sono, acaba ficando dentro de casa, e os mais medrosos cobrem a cabeça com o cobertor para não ver assombração. Lá, nas grotas de Minas Gerais, num cantinho que a gente chama de Corpo Seco do Norte, onde o cheiro de mato e de terra molhada se mistura com a fumaça das casas de fogão a lenha, existia um vilarejo que vivia do trem. Era um lugar pequeno, mas agitado.
porque ali ficava a estação ferroviária do Corpo Seco. Gente chegava, gente partia. A vida passava nos vagões. O povo de lá era acostumado com o barulho da máquina, o apito do trem e a algazarra da gente, que embarcava e desembarcava. Era o coração do lugar, a vida que passava por ali. Mas aí, meu amigo, o destino é uma coisa danada de complicada. Faz muitos e muitos anos, num dia de chuva braba, um acidente feio aconteceu ali perto da estação. Dizem que a linha estava comprometida, que o trem veio com velocidade demais e a composição descarrilou. Foi um alvoroço, gritos, gente ferida e até uns que não sobreviveram. O susto foi grande, a tristeza maior ainda. Depois do acidente, a empresa de trem resolveu que não valia mais a pena manter a linha. A estação de Corpo Seco do Norte foi desativada. Os trilhos, antes brilhantes, foram enferrujando, os dormentes apodrecendo. A estação, antes cheia de vida, foi virando ruína. O telhado caindo, as paredes desabando, o mato crescendo por cima de tudo. O vilarejo, sem o movimento do trem, foi minguando e a gente se acostumando com o silêncio que de repente se instalou. No começo, era só o vento que assobiava entre as paredes quebradas da estação. Mas com o tempo, o povo de Corpo Seco do Norte começou a reparar em umas coisas estranhas, principalmente quando a noite chegava e a lua se escondia atrás das nuvens. Começou com uns passos, leves, como se alguém estivesse andando pelos corredores, pelas plataformas. Depois vieram os sussurros que se transformavam em risadas. Não eram risadas alegres de criança, não. Era um tipo de risada que gelava de espinha. Uma risada meio forçada, meio desanimada, como se viesse de gente que já não tinha mais vida nos olhos. O seu Mané, que morava mais perto da estação, jurava que via vultos passeando entre as ruínas. Ele contava que nas noites sem lua, as risadas ficavam mais altas e os passos pareciam se aproximar, como se as almas penadas do acidente tivessem voltado para assombrar o lugar. Teve o caso de uns moleques atrevidos que resolveram ir lá na estação desativada para ver se era verdade. Era uma noite escura e eles foram na ponta dos pés, com o coração na boca. Entraram nas ruínas, sentindo o cheiro de mofo e de coisa velha. De repente, ouviram a primeira risada. Baixinha, mas bem perto. Depois, outra e outra, até que o coro de risadas estranhas encheu o lugar. Os moleques se abraçaram, tremendo, e, para piorar, sentiram os passos vindo na direção deles. Não era um passo só, não. Parecia um monte de gente andando. Eles saíram correndo como se o diabo estivesse atrás e nunca mais chegaram perto da estação depois do sol se pôr. O padre da vila, que era um homem de fé, tentou benzer o local. Fez oração, jogou água benta, mas as risadas continuaram. Ele disse que era a dor das almas que não acharam a paz e que o lugar guardava a memória do sofrimento. Aconselhou o povo a não se aproximar depois que o sol se punha e a rezar pelas almas que vagavam por ali. A lenda das risadas nas ruínas da estação se espalhou pelos vilarejos vizinhos. A estação se tornou um lugar de mistério, um lembrete do passado trágico. Ninguém mais se atreve a ir lá de noite. O povo de Corpo Seco do Norte aprendeu a conviver com o barulho fantasma, e quando as risadas e os passos são ouvidos,
Eles só fazem o sinal da cruz e continuam suas rezas. É como se a estação, mesmo em ruínas, ainda estivesse viva. Como se os passageiros que morreram no acidente nunca tivessem realmente partido. Ficaram presos ali, no lugar onde a vida deles foi interrompida. E agora, em noites escuras, eles voltam para o seu último embarque, acompanhados de risadas que não são de alegria, mas de um lamento que só as almas perdidas conhecem. O moinho que gira contra o vento. Lá pras bandas do sertão da Paraíba, onde a terra é vermelha e o sol queima de dia, mas a noite traz um vento que assopra as poeiras do chão. Tem um lugar que a gente chama de Olho d'Água Seca. Não é um nome muito animador, mas o povo de lá é valente, acostumado a tirar o sustento da terra dura. É gente simples, mas com uma fé danada, e que respeita as lendas e os causos que se contam de geração em geração. Nesse vilarejo, faz muitos e muitos anos, tinha um moinho de vento que era a vida do lugar. Ele moía o milho, o feijão, o idusdu, café, e o barulho das pás girando era como a música do dia a dia. E o moleiro, o homem que cuidava do moinho, era o seu Firmino. Um caboclo velho, de barba branca e olhar esquisito. O seu Firmino era um homem diferente. Não gostava de muita conversa, vivia sozinho, e o povo dizia que ele tinha umas artes. Uns falavam que ele sabia fazer chover quando a seca apertava. Outros que ele curava doenças com reza e erva. E tinha até quem jurasse que ele conversava com bicho. Por causa disso, o povo de Olho d'Água Seca, ao mesmo tempo que respeitava, também desconfiava. Muitos achavam que ele era feiticeiro e que o poder do moinho vinha das suas bruxarias. Um dia, de repente, o seu Firmino não apareceu mais. Ninguém viu ele sair. Ninguém viu ele morrer. Simplesmente sumiu. O povo foi até a casa dele e encontrou tudo arrumado, mas sem sinal do moleiro. As pás do moinho estavam paradas e um silêncio esquisito tomou conta do lugar. No começo, a gente achou que ele tinha ido embora. Mas depois, a coisa começou a mudar. Numa noite de vento forte, daqueles que faz as telhas balançarem, o povo de Olho d'Água Seca acordou com um barulho. Era o moinho. As pás estavam girando, fazendo um rangido esquisito, como um lamento. O seu Tião, que era o mais corajoso da vila, foi lá ver. Chegou perto do moinho, sentiu um arrepio na espinha. O vento estava vindo de um lado, empurrando tudo para frente. Mas as pás do moinho, as pás estavam girando na direção contrária ao vento. Parecia que estavam se esforçando para ir contra a força da natureza. O seu Tião tentou forçar as pás, mas elas estavam pesadas e continuavam girando no sentido oposto. Ele chamou outros homens, tentaram parar o moinho, mas não conseguiram. A coisa era forte, inexplicável. O moinho, de alguma forma, tinha vida própria. A notícia do moinho que gira contra o vento correu mais rápido que fofoca em dia de feira. O povo começou a se benzer, a falar que era a alma do seu Firmino, o feiticeiro, que tinha se apegado ao moinho e agora o fazia girar de um jeito que desafiava as leis de Deus e dos homens. Teve o caso do Tonico, um moço novo que não acreditava em nada. Ele foi lá no moinho rindo da história.
Disse que era tudo invenção de gente velha. Chegou perto e o moinho, que estava girando devagar, de repente acelerou. O Tonico jurou que ouviu uma risada grossa vindo de dentro do moinho e que o vento, mesmo soprando para um lado, parecia empurrar ele para dentro das pás que giravam ao contrário. Ele saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, e nunca mais zombou da lenda. O padre Vicente, que era um homem de fé, mas também de ciência, tentou explicar. Disse que podia ser um problema mecânico, que o vento fazia um redemoinho. Mas quando ele foi lá e viu com os próprios olhos o moinho desafiando o vento, ele balançou a cabeça. Rezou, jogou água benta, mas o moinho continuou girando ao contrário, teimoso que só ele. O padre disse que às vezes a vontade dos mortos pode ser mais forte que a dos vivos, e que a fé do seu Firmino, por mais esquisita que fosse, tinha deixado uma marca. Desde então, o moinho do Olho d'Água Seca virou um monumento ao inexplicável. Ele continua lá, parado a maior parte do tempo. Mas nas noites de vento, as pás começam a girar ao contrário, fazendo um barulho que a gente já conhece. É o moinho que gira contra o vento, um lembrete vivo da presença do seu Firmino e do mistério que ele trouxe para essas terras. E assim, meu compadre, o moinho continua a moer o tempo, não o grão. E a gente de Olho d'Água Seca aprendeu que tem certas coisas que a gente não entende, mas que respeita. Porque no sertão, entre a reza e a crendice, o sobrenatural é mais vizinho da gente do que a gente imagina. A Cama da Senhora dos Lençóis Brancos. Um causo que ainda se conta em vigílias nas casas de São Domingos do Alto. Em São Domingos do Alto, cidadezinha encravada no alto da serra e envolta por névoas persistentes, as pessoas não temem apenas a morte, temem o que vem antes dela. Porque quando alguém ali adoece gravemente e os dias parecem poucos, o que todos aguardam ou temem ver é a aparição da Senhora dos Lençóis Brancos. Uma mulher alta, magra, vestida inteiramente de branco. Rosto pálido, sem expressão. Olhos fundos de um brilho apagado. E um olhar que ninguém esquece ela. Não fala, não toca, apenas se senta ou fica de pé ao lado da cama, sempre na última noite de quem está para morrer. Seu olhar não é de pena, nem de acolhimento, é um olhar de certeza. Como quem já viu muitos partirem, como quem apenas espera mais um a cruzar. A origem da lenda é perdida no tempo. Os mais antigos contam que, nos primórdios da cidade, uma enfermeira chamada Maria das Dores, mulher solitária e dedicada, cuidava dos doentes quando uma epidemia assolou a região. Trabalhou incansavelmente, mas acabou adoecendo. Sabendo que ia morrer, vestiu seu melhor vestido branco, arrumou a cama com os lençóis mais alvos que possuía e deitou-se. Foi encontrada morta, com um sorriso sereno. Desde então, começaram as histórias. Nas vigílias, algumas pessoas diziam ter visto uma figura de mulher em branco se aproximar do leito dos moribundos. No começo, ninguém acreditava, mas os casos se repetiram. Hoje, toda a família de São Domingos sabe. Se ela aparecer, é sinal que a hora chegou. Não adianta mais médicos nem reza. Quem ela visita não volta. Por isso,
Nas casas em que alguém está muito doente, os espelhos são cobertos, as cortinas fechadas, mas ninguém consegue impedir que ela entre. Casos não faltam. Em 1941, o fazendeiro Antônio Felisberto estava entre a vida e a morte. Na madrugada, a filha jurou ter visto uma mulher de branco sentada aos pés da cama. Horas depois, ele partiu. Em 1976, a professora Dona Yolanda dizia ver uma mulher parada ao lado da cama de seu marido doente. Ela está aqui, esperando. Eu sei. Hoje é o dia. E foi. Nos tempos modernos, a lenda persiste. Hospitais locais têm relatos de enfermeiras que veem uma figura de branco nos quartos de pacientes terminais, sempre na véspera do óbito. Mas as câmeras nunca captam. Os registros eletrônicos falham, e quem vê a senhora jamais esquece seu olhar. Entra então nosso personagem central, Caio Montenegro, jovem médico, recém-chegado a São Domingos. Cético, bem formado, não acreditava em lendas. Visão de quem está em luto. Alucinações. Nada além disso, mas logo o destino lhe pôs à prova. Seu primeiro caso grave. Seu Mário Godinho, homem de 82 anos, internado em estado terminal. Na terceira noite de vigília, a família chamava pela Senhora dos Lençóis Brancos. Caio ironizava, mas às 3h12 da madrugada, ao checar o quarto, parou na porta. Ali, ao lado da cama, estava ela. Alta, de branco, imóvel, não havia som. O ar parecia denso. Caio piscou. Sacudiu a cabeça. Quando acendeu a luz, ela já não estava. Na manhã seguinte, seu Mário faleceu. Abalado, Caio tentou explicar. Mas outros casos se seguiram. Em cada um, alguém relatava. Ela veio, ficou ao lado da cama. Depois, foi só esperar. Intrigado, Caio tentou gravar. Instalou câmeras no quarto de uma paciente terminal. Na madrugada, a câmera gravou apenas interferência entre 3 e 4 Hz. Mas o gravador de áudio captou um som de passos lentos e um leve farfalhar de tecido. Convencido de que havia algo além da razão, Caio foi buscar mãe Berenice, rezadeira e conhecedora das histórias da cidade. Ela contou. Não se sabe se é Maria das Dores ou algo mais antigo. Mas a Senhora dos Lençóis Brancos é ponte. Não vem para matar, vem para buscar, quando o tempo é certo e nunca erra. Caio perguntou. Posso impedi-la? Ela respondeu. Ninguém impede quem caminha entre os véus. Quem tenta, paga caro. Ainda assim, Caio quis tentar. Na próxima vigília, preparou um círculo de sal, cruzes, rezas. Na madrugada, a temperatura caiu, o relógio parou e então ela veio. Caio a viu com clareza. Vestido branco, impecável pele, pálida, quase translúcida. Olhos profundos, de um castanho antigo e escuro. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com um olhar que dizia: Você não entende, não tente. Caio sentiu o corpo paralisar. A senhora passou pelo círculo de sal como se ele não existisse. Foi até a cama, colocou a mão no ar, sobre o peito da paciente. Quando amanheceu, a mulher havia partido. Hoje, Caio já não tenta mais impedir. Em seu diário, escreveu: Ela não é morte, não é vida, é passagem. O olhar dela diz que nosso tempo não é nosso, é dela.
Por isso, se um dia você for a São Domingos do Alto e estiver em vigília ao lado de um ente querido, não tente impedir, não a chame, não a desafie. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará impedir a Senhora dos Lençóis Brancos. Mas quando ela olha, já é tarde. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.